Gente, boa tarde. Na aula de hoje a gente vai ver o que é o movimento uniforme, também conhecido como MU. Essa é a aula número 2. Bom, o movimento uniforme, ele nada mais é do que o movimento de um corpo que ocorre com uma velocidade constante, ou seja, uma velocidade que ela não varia no decorrer do tempo. Se, além de não variar a velocidade, esse movimento ele for em linha reta, ele será conhecido também como movimento retilíneo uniforme, ou MRU, certo? Aqui nós temos o que nós chamamos de função horária do movimento uniforme. Existe toda uma dedução, que eu vou pular para o vídeo não ficar muito extenso, e vou me ater à equação original. Essa equação aqui, ela é uma equação que vai te dar a posição final do corpo em função do tempo. Ela diz o seguinte: a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Ela é conhecida como função horária do movimento uniforme. Bom, nós temos aqui então dois exemplos de como isso pode aparecer. Repara que nós temos aqui duas equações. A primeira delas é S é igual a 20 mais 10t e a segunda é S é igual a 5 menos 4t. Em cima dessa equação aqui podem ser feitas várias perguntas. É muito fácil identificar dentro dela quem faz o papel da posição inicial e quem faz o papel da velocidade. Para isso existe um truque muito simples. Basta que você sobreponha a equação original do movimento uniforme, a função horária, à função que o problema está te fornecendo. Então, nesse caso aqui, como é que vai ficar? Eu vou pegar a equação que o problema me deu e vou sobrepor ela à equação horária do movimento uniforme original. S é igual a S0 mais V vezes T. Repara que agora, se você olhar para de cima e olhar para de baixo, fica muito fácil você identificar quem faz o papel da posição inicial e quem faz o papel da velocidade. Então, nesse caso aqui, a posição inicial vale 20 quilômetros, né? Se a distância, se o deslocamento for dado em quilômetros, né? E a velocidade, ela vale 10 quilômetros por hora, tá certo? Se for pedido para classificar esse movimento, você pode classificar ele como um movimento progressivo. Por que progressivo? Porque o sinal da velocidade ele é positivo. E de acordo com o que nós explicamos na primeira aula, quando o sinal da velocidade é positivo, o movimento é progressivo, né? E quando ele for negativo, ele é retrógrado. Bom, no outro exemplo, nós temos aqui, ó, S é igual a 5 menos 4t. Então, eu vou sobrepor as equações. S é igual a S0 mais VT. E agora fica fácil você identificar que o S0 ele vale 5 e a velocidade vale menos 4. Então, a posição inicial é 5 quilômetros e a velocidade é menos, olha o sinal de menos aqui, 4 quilômetros por hora. Se for pedido para classificar, então você já sabe que esse movimento é um movimento retrógrado. Por que mesmo? Por causa do sinal da velocidade, que é negativo. Ok? Bom, vou resolver agora um exemplo com vocês, é o exemplo R12. Esse exemplo, ele diz o seguinte: é dada a função horária S é igual a 20 menos 4t. O tempo é em horas e a posição é em quilômetros, tá certo? Em cima dessa posição de movimento, ele me faz várias perguntas. Primeiro, ele me pede para determinar no item A qual é o espaço inicial e a velocidade escalar do corpo. Bom, então copiei aqui a equação de movimento do problema, S é igual a 20 menos 4t. Para determinar quem é a posição inicial e a velocidade escalar é fácil. Basta nós adotarmos a técnica que eu ensinei anteriormente, que é sobrepor as equações. Quando eu faço isso, fica muito fácil identificar. Então, repara que a posição inicial ela vai valer 20 quilômetros
E a velocidade, ela vai valer menos 4 km por hora. Então tá aí. Esse é o item A. No item B, ele pergunta para a gente o tipo de movimento e se o mesmo é progressivo ou retrógrado. O tipo de movimento, gente, ele está querendo saber se é um movimento uniforme. Sim, é um movimento uniforme, porque a equação horária que representa esse movimento, ela é uma equação horária do movimento uniforme. Então, essa é a evidência de que o movimento é uniforme, tá certo? Então, eu tenho aqui um movimento uniforme. E se o movimento é progressivo ou retrógrado, é fácil. Basta eu olhar o sinal da velocidade. Como ele é um sinal negativo, a gente classifica ele como um movimento retrógrado, ok? Bom, no item C, ele pergunta para a gente o espaço do móvel quando t é igual a 2 horas. E aí é simples, basta a gente pegar a equação original e no lugar do t e substituir ele por 2 horas. E a gente vai ver o resultado que vai dar. Então, S é igual a 20 menos 4 vezes 2. S é igual a 20 menos 8. Então, S será igual a 12 quilômetros. Então, tá aí. Essa é a letra C. Na letra D, ele pergunta para a gente o seguinte: o instante quando o móvel está na posição cujo espaço é igual a 8 horas. Ou seja, ele quer saber quanto vale o instante t quando S, que é a posição final, for igual a 8 km. Bom, para isso eu vou pegar a equação original e no lugar da posição final vou substituir por 8 e resolver a equação. Então vamos lá, 8 é igual a 20 menos 4t. Jogo 20 para lá, ele vai mudar de sinal. Menos 20 mais 8 é igual a menos 4t. Isso aqui vai dar menos 12, é igual a menos 4t. Então, nós sabemos que passo 4 para lá dividindo, menos 12 sobre menos 4 é igual a t. Isso aqui vai me dar um tempo igual a 3 horas. Então, tá aí. Para finalizar, então, o nosso exemplo, no item E, ele quer um instante em que o móvel passa pela origem dos espaços, ou seja, o marco zero. Na origem dos espaços, significa que a posição final é igual a zero. Ele quer saber qual é o instante em que o corpo está nessa posição. Simples, a gente vai pegar a equação original e no lugar da posição final a gente vai colocar zero. Então, a gente vai resolver e ver quanto vai dar. Então, zero é igual a 20 menos 4t, ok? Jogo 20 para lá, ele vai mudar de sinal. Então, isso daqui vai ficar menos 20 é igual a menos 4t. Passo 4 para baixo do 20 dividindo. Menos 20 sobre menos 4 é igual a t. Então, isso implica que esse tempo será igual a 5 horas. Então, eu vou deixar 3 exemplos para vocês tentarem fazer. E até a próxima aula, galera. Um abraço.